que se aproxima o glorioso e grande dia em que Jesus virá nos buscar. Vejo-se cumprindo sinais na terra e no céu, eu sei, o fim perto está. Então verei o Rei dos Reis, vestido de glória e majestade. Oh, não mais temor, nem morte ou dor, para sempre viveremos com Jesus. Maranata, vem, estamos prontos, vem, a tua igreja está te esperando. Maranata, vem, ó grandioso Rei, até que chegue o dia, cantaremos, vem. Oh, oh, oh. Cantaremos, vem. Oh, oh, oh. O som da igreja é Maranata, vem. Oh, oh, vem, vem, vem. Oh, 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 oh. Cante isso, oh, 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 Maranata, oh, 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 o som da igreja é oh, 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 vem, 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 estamos te esperando. Oh, oh, oh. Maranata, vem. Maranata, vem, ó grandioso Rei, até que chegue o dia, cantaremos, vem. Oh, cantaremos, vem. Essa canção é a nossa canção até o Senhor vir nos buscar. Cantaremos, vem. Paz, irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Enzo, então, da Yahvé Portugal, e a gente vai dar continuidade agora no nosso culto da vitória, e eu peço que o Espírito Santo do Senhor fale consigo nesta noite, em nome de Jesus. Se você está com a Bíblia aí, ou com ela também no seu telemóvel, pode abrir lá em Marcos, capítulo 9, do verso 17 ao 27. Marcos, capítulo 9, do versículo 17 ao 27. Enquanto você vai abrindo aí, eu vou orar para que o Espírito Santo realmente fale conosco nessa noite, a tua vontade. Senhor Jesus, eu peço agora, Deus, que o Senhor esteja conosco neste momento, Pai. Nós vamos falar agora as verdades da tua palavra e nós pedimos, Senhor, a tua iluminação, Deus, sobre esse momento, Pai, em que o Senhor vai mostrar a nós aquilo que nós precisamos mudar,
aquilo que nós precisamos também ser transformados, Senhor, pela Tua santa palavra, que nos traz a luz todos os dias. Então, Espírito Santo de Deus, nos instrua nesse momento, Pai. E que depois, ó Deus, dessa mensagem ser aqui ministrada, que a gente possa colocar em prática, Deus, tudo aquilo que o Senhor nos ensina através da Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então, o texto diz assim: um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. E onde quer que o apanhe, ele se joga no chão, ele espuma pela boca, ele range os dentes e fica rígido. Eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. E Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Amém, queridos? Então, nesta noite eu quero compartilhar com vocês quais atitudes nós devemos ter enquanto esperamos o nosso milagre chegar. Quais são as atitudes que a gente deve ter, então, quando a gente está na espera do nosso milagre. Mas antes de eu falar sobre isso, eu preciso dar uma breve introdução aqui desta cena, né? Não só dessa cena, mas do que estava acontecendo antes. Neste contexto que nós lemos, irmãos, Jesus, um pouquinho antes, ele estava lá no monte, né, onde a gente sabe que ocorreu o Monte da Transfiguração, como é conhecido. Alguns historiadores e teólogos acreditam que poderia ser o Monte Tabor ou o Monte Hermon, alguma dessas duas montanhas. Mas isso não importa, o que importa é o que aconteceu lá. Ali aconteceu realmente a transfiguração de Jesus, foi algo maravilhoso, onde o próprio Pai veio falar sobre realmente o que aconteceria dali para frente com Jesus Cristo, seu Filho, para também, como consequência, trazer a salvação para todos nós. Deus, o próprio Pai, veio ali para dar as ordenanças naquela montanha. Então foi ali que aconteceu a transfiguração. Naquela montanha também, irmãos, Jesus levou 3 pessoas, 3 discípulos. 3 dos seus 12 estavam com ele: Pedro, Tiago e João. Então, a gente pode fazer uma conta básica: 12 discípulos menos 3, ficaram 9 ao pé da montanha. 3 subiram e 9 ficaram. E a cena que se segue foi a seguinte: Jesus, então, pelo texto que nós lemos, Jesus tinha acabado de descer daquela montanha, juntamente com os seus outros 3 discípulos. E o texto que lemos vai relatar esse fato que nós vamos pregar hoje. Mas uma coisa me chama a atenção aqui em todo esse contexto, irmãos, é que quando eles estavam descendo da montanha, a Bíblia nos diz, no versículo 10, que os 3 discípulos de Jesus, eles estavam discutindo sobre o significado da ressurreição dos mortos. Logo depois deles terem visto algo tão magnífico do Senhor.
Eles contemplaram ali a transfiguração de Jesus Cristo, né? Aquela conversa do Pai com o Filho, a aparição de Moisés e Elias, ali relatando também sobre o objetivo, o propósito de Jesus aqui para o fim dos seus dias. E mesmo assim, a Bíblia nos diz no verso 10, que eles estavam descendo e discutindo sobre a questão da ressurreição dos mortos. Discutiam coisas que não precisava ser discutido naquele momento. Eles estavam perdendo tempo com coisas que ainda não era a hora de ser discutido. Eles precisavam, irmãos, naquele momento, era contemplar tudo que eles tinham vivido com Jesus naquela cena, na transfiguração. E no versículo 18, a Bíblia diz que o pai do menino trouxe o seu filho, então, aos 9 discípulos que estavam ao pé da montanha, né, para o curar. O pai trouxe o menino para que pelo menos um daqueles 9 discípulos curassem aquele menino. Mas os 9, nenhum deles, na verdade, né, nenhum deles conseguiu realizar aquele feito. Então Jesus fez uma exortação naquele momento e disse: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Ó geração incrédula, até quando eu estarei no meio de vocês? Então, uma coisa, irmãos, de início aqui para nós, nesta noite, a gente precisa compreender a cena, nós temos que entrar na cena sobre aquilo que nós lemos. Ao pé da montanha, irmãos, existe gente sofrendo. Ao pé da montanha, tem gente precisando se livrar das garras do diabo. Ao pé da montanha também tem pessoas precisando do poder da igreja de Jesus Cristo. Ao pé da montanha, tem pessoas precisando de você. E aqui, irmãos, estava um pai desesperado. O diabo tinha invadido a sua casa e arrebentado com toda a sua família. O diabo ali estava destruindo a vida do seu filho. É interessante compreender essa questão, irmãos. Muitas vezes, como pais, nós ficamos então assim também desesperados quando coisas acontecem com a nossa família, principalmente com os nossos filhos. E esse pai não foi diferente. Ele então começou a ficar desesperado ao ver o que o diabo estava por fazer na sua própria família. Aquele jovem, aquele menino, ele estava possuído por uma casta de demônios que tornavam então a sua vida todos os dias um verdadeiro inferno. E no auge do seu desespero, né, um pai desesperado, então, esse pai correu para os discípulos. Onde que as pessoas, quando elas tentam de tantas outras formas resolverem a sua vida, mas não conseguem? Geralmente elas vão atrás de um pastor, de um líder, vão atrás de você, porque eles estão desesperados. E esse pai também ele fez isso. Ele foi pedir ajuda para os discípulos, para os 9 que estavam ao pé da montanha. Mas nenhum deles conseguiu realizar o feito, porque eles estavam sem poder do alto. Meus irmãos, ao pé da montanha também existem pessoas desesperadas, precisando de ajuda. Você não tem noção de, talvez na rua da sua casa, ao pé da montanha, existam pessoas que precisam da intervenção divina. Mas os discípulos estavam perdendo tempo também, assim como aqueles 3 que descendo da montanha estavam discutindo sobre a ressurreição dos mortos, os 9 que ficaram lá embaixo, ao pé da montanha, também estavam discutindo coisas infrutíferas. Estavam envolvidos numa discussão infrutífera, a palavra de Deus nos diz. Eu vou ler para vocês aqui do verso 14 ao 16, Marcos 9, do versículo 14 ao 16, que diz: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, né? Então quando Jesus, com os outros 3, chegaram onde estavam os outros 9 discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo, e perguntou a Jesus: o que vocês estão discutindo? Os discípulos, irmãos, estavam envolvidos numa interminável discussão com os escribas, com os mestres da lei.
enquanto o diabo estava livremente agindo na vida de uma família, sem ser confrontado. Enquanto os discípulos de Jesus estavam discutindo coisas com os mestres da lei sobre como deveria ser isso, sobre como deveria ser aquilo, o diabo estava entrando numa casa, destruindo uma família. Os discípulos estavam perdendo tempo com os inimigos da obra de Deus, em vez de fazer a obra do Senhor. Quantas vezes eu e você somos assim? Perdemos tanto tempo com coisas banais, com coisas infrutíferas, sendo que a ordem que o nosso Pai nos deu é: vão, preguem, façam discípulos pelo mundo todo, preguem o Evangelho, curem as pessoas, transformem famílias pelo meu poder, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes estamos perdendo tempo, não é? Quantas vezes você tem perdido tempo com coisas tolas, perdendo tempo com coisas infrutíferas, sabendo que existem pessoas então sofrendo ao pé da montanha? Mas, irmãos, isso foi só uma introdução para a gente compreender a cena que nós estamos falando aqui, né, em relação ao milagre que Jesus vai fazer também na vida desse menino. Mas hoje eu quero dar enfoque na atitude do pai do menino. E talvez você que está assistindo esse culto da vitória, talvez você precise ouvir isso hoje também. Quais são as atitudes que eu devo tomar quando eu preciso de um milagre? Veja, eu estou precisando de algo do Senhor, de uma intervenção divina. Então, o que eu devo fazer? Quais são os passos que eu devo ter, então, antes do milagre chegar? Primeiro, irmãos, coloque as suas expectativas em Deus. Coloque suas expectativas em Deus. O texto nos diz que o mestre chegou ali, então, né? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-se no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica então como rígido. Eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Irmãos, na perspectiva bíblica, a palavra expectativa pode ser sinônimo de fé. Os discípulos de Jesus, eles não conseguiram ajudar o pai do menino, que estava preso àqueles demônios. E eu pergunto para você que está me assistindo agora: para quem você tem pedido ajuda para as suas dores? A quem você tem clamado? Para qual, talvez, dispositivo até eletrônico, né? Hoje é a internet. Você tem corrido para a internet para saber quem pode te livrar das suas dores? Você tem corrido atrás de pessoas para saber o que pode ser melhorado aqui, melhorado ali, aonde você pode receber a sua cura, o seu milagre? Eu pergunto de novo: você tem procurado quem para solucionar as questões fundamentais da sua vida? Sabe, Igreja do Senhor, nós não podemos colocar a nossa fé nos nossos recursos. Não podemos colocar a nossa fé nos recursos das outras pessoas. Mas a gente precisa colocar a nossa esperança em Deus. Você precisa colocar a sua esperança em Deus, porque Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. Mateus capítulo 7, versículo 11, o Mateus nos diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, Jesus está falando de nós, que amamos os nossos filhos aqui na terra e sempre procuramos dar o melhor a eles. Mas Jesus continua: quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, Ele vai dar coisas boas aos que lhe pedirem. Veja, Jesus, Ele sabe do que nós precisamos, mas Ele também diz que o Papai do céu, Ele vai conceder aos filhos que lhe pedirem o milagre,
a cura. Então eu pergunto para você de novo, para quem você realmente tem levado as suas dores? O salmista também, no Salmo 40, verso 1, diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. As madrugadas, os dias, você precisa então levar o seu clamor para o Senhor. E a Bíblia nos diz que ele vai nos ouvir. Assim como ele ouviu o salmista aqui. O problema é que nós transferimos para outras pessoas. O problema é que nós vamos nas pessoas erradas. Ou talvez pessoas que podem nos ajudar, mas não de forma integral. Nós temos que colocar a nossa esperança primeiramente em Deus. Segundo ponto, superar as oposições naturais. Aquilo que muitas vezes a gente vai estar nessa guerra, irmãos, muitas vezes esperando pelo nosso milagre, mas às vezes, por vezes, irmãos, quando nós estamos nessa guerra pelo nosso milagre, coisas talvez de forma até natural vão se levantar contra nós. Vai se levantar contra você. Aquilo que é natural. O texto nos diz, o pai disse, onde quer que o apanhe, o espírito, o demônio joga o menino no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Irmãos, coisas naturais, eles muitas vezes vão se levantar contra você. Mas não é para você parar. Não é para você apenas ficar com medo ali e ficar realmente parado naquela situação, estagnado naquela situação. Deus quer que você avance, que você rompa. Mesmo diante, irmãos, de um fracasso aparente, o pai ainda continuou com esperança. Certamente os discípulos, quando tentaram ali orar por aquele menino, algo natural, coisas naturais aconteceram ali. Ele até relatou aqui para Jesus o que acontecia, mas ele não perdeu a esperança. Ele ainda foi buscar e aceitou a ajuda de Jesus. Ele foi buscar e aceitou a ajuda de Jesus, mesmo diante das situações que estavam cada vez mais complexas. Eu falo para você, irmão, não pare de buscar a Jesus. Não pare de clamar a Jesus. Não pare, mesmo que as circunstâncias se levantem contra você. Um dia depois que você estava tão bem, talvez coisas naturais vão se levantar contra você, mas não pare de buscar a Jesus Cristo. Sempre que você se posicionar, irmãos, espiritualmente, certamente você vai enfrentar oposições. E geralmente, irmãos, os obstáculos surgem em 3 dimensões. Primeiro são os obstáculos da carne, do mundo físico, em relação a nós mesmos. Dentro de nós podem se levantar coisas que vão se opor ao milagre de Jesus. Uma outra dimensão é o próprio diabo. O diabo vai tentar você de tantas formas para que você desista do seu milagre. O diabo vai colocar coisas na sua mente para que você desista de crer, para que você desista de alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Irmãos, o diabo, ele não consegue ler os seus pensamentos, mas ele consegue colocar coisas para que você pense. E como que ele vai saber disso? Quando você começa a expressar em palavras desânimo, quando você começa a expressar em palavras que você está desistindo, então ele percebe que deu certo. Mas isso é uma outra dimensão que você tem que ultrapassar. Não dê lugar ao diabo. 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 Uma outra dimensão são as pessoas. Pessoas que vão chegar para você e talvez de uma maneira até inocente, vão falar que, mas isso é assim mesmo. Mas isso aconteceu também com tal pessoa. Mas isso aconteceu com aquela pessoa. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos. Tem pessoas que você precisa parar de ouvir. E você precisa pegar então a sua palavra, a palavra de Deus. Porque é ela que vai trazer vida para você e não a voz dessas pessoas. Pare de ouvir algumas pessoas e ouça a voz do Espírito Santo de Deus.
Entenda isso, irmãos. Tudo o que Deus é a favor, o diabo vai ser contra. Se o Senhor é a favor da sua cura, o diabo não vai querer a sua cura. Se o Senhor é a favor do seu milagre, o diabo certamente vai ser contra e ele vai colocar pessoas, situações para que você desista. Mas eu pergunto para você, quem é que você vai ouvir? Quem é que você vai ouvir? Se você está assistindo nesta noite esse culto de alguma forma ou outro dia, quem é que você está ouvindo? Essa é a pergunta que eu faço para você. Pare de ouvir situações, circunstâncias e pessoas e vá para a palavra de Deus. E vá para a palavra de Deus ouvir o que Ele tem para dizer a seu respeito. E nesta noite Deus está falando com você. Deus me colocou aqui para trazer essa mensagem para você. Pare de ouvir outras pessoas. As pessoas geralmente, irmão, estamos no 4º ano aqui em Portugal. E o que eu vejo que as pessoas elas não ouvem aquilo que elas mesmas leem na palavra de Deus. Elas não ouvem, não praticam, não ouvem líderes, os pastores. Mas, irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, seja pela nossa leitura devocional diária, ou quando a gente ouve um pastor pregando, pense, é a voz do próprio Deus falando para você não desistir, para você não parar, para você romper, para você fluir cada vez mais. Mas a questão é, quem é que você está ouvindo? Deus quer abençoar você com milagres, mas tudo, irmãos, vai conspirar para você desistir de buscar isso. Mas uma coisa eu falo para você, não desista. Não desista. Não desista. O 3º ponto, irmãos, retirar toda a incredulidade do seu coração. A Bíblia nos diz que o pai do menino fez uma pergunta, uma expressão inadequada na frente do Rei dos Reis. Ele se expressou de uma forma incrédula na presença do Deus que cura. Ele disse para Jesus, mas se você pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus, na hora, repreendeu. Se podes? Se podes? Você está perguntando se eu posso? Talvez você esteja com essa pergunta dentro do seu coração. Jesus, será que você pode curar? Será que você pode curar a minha mãe? Será que você pode curar o meu pai? E Jesus está respondendo para você, está perguntando para mim se eu posso. E Jesus responde àquele pai, tudo é possível àquele que crê. Jesus esperou então o pai admitir que não foi somente os discípulos os responsáveis da tentativa da cura, da tentativa frustrada da cura, mas também havia incredulidade dentro daquele coração, daquele pai. O maior milagre que Jesus operou foi retirar a incredulidade do pai. Ou eu posso fazer uma pergunta? O maior milagre ali que aconteceu, irmãos, foi retirar a incredulidade do pai ou foi operar o milagre no filho? Porque veja, o milagre aconteceu logo depois que o pai admitiu que ele era incrédulo, mas se arrependeu e creu no Senhor, creu na palavra de Jesus, o milagre aconteceu. Então, irmãos, aprenda isso. Deus não age onde há incredulidade. Deus não vai agir onde você está perguntando para Deus se Ele pode. Será que Ele pode? Ah, Senhor, eu já vi isso com tantas pessoas. Eu já ouvi histórias. E na verdade eu não só ouvi, mas como eu já vi pessoas sendo curadas de cancro. Em Portugal se fala cancro, câncer. No estágio 4, no estágio 5. Eu já vi pessoas sendo curadas dentro de um culto. Mas ainda eu pergunto se o Senhor pode.
Quando eu leio a tua palavra, eu vejo curas e milagres em todo o tempo. Como eu já preguei aquele dia aqui sobre o Naamã, quando a ordem foi dada pelo profeta, ele foi lá, fez exatamente como a palavra tinha sido dito a ele, se lavou 7 vezes e na 7ª vez ele saiu purificado. Tantos outros milagres, tantas outras curas, mas ainda eu pergunto ao Senhor se o Senhor pode. Irmãos, Deus não vai operar onde há incredulidade. Creia, irmãos, de todo o seu coração que o seu milagre já foi liberado. E daqui a pouco esse milagre vai estar em tuas mãos. Você vai ser obra do Deus Todo-Poderoso e você vai contar o seu testemunho para fortalecer outras pessoas, sabe aonde? Ao pé da montanha. 4º e último ponto para esta noite. Creia na superioridade de Jesus Cristo. O versículo 24 diz: imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio. Ele tinha perguntado, né? Ele tinha exclamado, na verdade, de forma inadequada ali, tu podes. Depois Jesus o repreendeu e ele disse, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Irmão, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê e começar a exclamar isso, eu creio no Deus Todo-Poderoso. Eu creio no Deus Todo Santo, Deus de Israel, que criou os céus e terra, que criou esse mundo. Ô Espírito Santo de Deus, eu creio em Ti, que o Senhor pode realizar esse milagre na minha vida. Incrivelmente, então, irmãos, quando o pai disse, eu creio, aquele menino que estava dominado por demônios, ele foi liberto após a confissão de fé do pai em Jesus. Quando você abrir a sua boca para dizer que crê em Jesus, o milagre vai acontecer. Mas tem que ser de todo o coração. Eu creio em Jesus. Talvez seja a hora agora de você admitir que está muito incrédulo ainda e que você precisa do poder de Jesus. Talvez você precise admitir que tem falhado nesta questão de crer. Então, é uma orientação, peça perdão ao Senhor. E diga, eu creio em Ti, Senhor Jesus. Porque se você fizer isso, o milagre vai chegar. Primeiro, você vence a sua incredulidade. E depois o Senhor realiza a cura. Por quê, irmãos? Porque o nome de Jesus Cristo, perceba, o nome de Jesus Cristo é mais poderoso do que a palavra falência. O nome de Jesus é mais poderoso do que a palavra orfandade. O nome de Jesus é mais poderoso do que a palavra vício, é mais poderoso do que a palavra traição, é mais poderoso do que a ofensa, é mais poderoso do que a palavra cansaço. O nome de Jesus é mais poderoso do que a perseguição, do que a dívida, do que o cancro, do que o câncer, do que a palavra abuso. O nome de Jesus é mais poderoso do que a palavra luto, é mais poderoso do que a palavra desafio, é mais poderoso do que a palavra depressão. Esse nome tem poder. Quando você clamar esse nome, Jesus, 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 eu creio em Ti, o milagre vai acontecer. Tenha fé, irmãos. O Senhor talvez esteja te testando nesses dias, testando a sua fé. A Bíblia também nos diz que a nossa fé pode crescer cada vez mais. Irmãos, eu poderia contar aqui muitos testemunhos da minha vida, da vida da minha família, do meu irmão, da minha mãe, talvez até da forma um pouco antes de eu nascer, como é que foi o que aconteceu antes do meu nascimento. Tudo aconteceu pelo nome de Jesus. Irmãos, tenha fé. Demonstre então isto por meio de atitudes certas e receba os milagres que você tanto precisa. Se você espera por um milagre e se você crê, então o milagre já chegou na sua vida. O milagre está aqui, irmãos. Está a um passo de você dizer, eu creio. Lucas 18, 27 diz, Jesus respondeu,
O que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém, queridos? Eu vou orar aqui agora e logo mais eu vou deixar uma mensagem para vocês aqui. Continua nesse culto, continua nessa pregação que vai ter um vídeo para vocês aqui. Eu vou orar aqui agora para a gente encerrar. Senhor Jesus, Deus de milagres, é no Senhor que nós cremos. E eu sei que o teu milagre vai chegar em nossa vida. Nós cremos no Senhor, ó Deus. Nós cremos na tua palavra. Nós cremos em tua palavra que nos diz que nós somos filhos. Nós cremos na tua palavra onde diz que nós somos salvos pelo Senhor. Então, o que mais o Senhor não pode fazer por nós? Nós cremos em ti então, Senhor, que o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus de todos os milagres, Senhor. Pai, que o Senhor possa curar, ó Deus, pessoas agora que estão assistindo, Deus, esta mensagem. E a nossa atitude antes do milagre chegar vai ser crer no Senhor, ó Deus. Pai, dá força e ânimo para cada irmão e irmã que está assistindo esse culto agora, para que eles possam expressar nesse exato momento: eu creio no Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu sei da onde saiu a palavra que mudou a minha vida. Eu sei da onde saiu o som que curou a minha enfermidade. Atrás das nuvens brilha o sol. Eu sei aonde encontrar milagre. Luz que vem pra me guiar. Socorro presente em meio à aflição. Não tem dia, não tem Sei hora. que em ti posso confiar. Sei que em ti Mesmo que posso esteja andando em dor, lá, aqui, vontade de Deus, é um milagre pra mim. Ainda que esteja andando em dor, Eu sei, sei onde posso te encontrar. jamais eu vou ser envergonhado. Jamais serei envergonhado. Todo aquele que se achega com sinceridade vai encontrar. Todo aquele que bate, a porta vai abrir. Todo aquele que pede, vai receber. Jesus, eu creio. Há um milagre te esperando no altar. Tua glória está nesse lugar. Eu sei, tem sobre mim poder. Jesus, eu creio. Há um milagre te esperando no altar. Tua glória está nesse lugar. Eu sei, vem sobre mim poder. É necessário que aqueles que se acheguem a Deus creiam que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Vem sobre mim. Todo aquele que busca o O teu Senhor poder. com sinceridade vai Ainda que encontrar. esteja andando em dor.